de Tiago, lá pertinho de Apocalipse, lá atrás. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo de número 18. Na verdade, versículo 17. Você vai até Apocalipse, vem voltando em direção ao Antigo Testamento, e um pouquinho antes ali, você vai encontrar, um pouquinho antes do livro de Apocalipse, você encontra a carta escrita por Tiago, no capítulo 2, verso de número 17. Louvado seja Deus. Tenho certeza que você já ouviu essa mensagem, ou essa leitura que nós vamos fazer aqui em algum momento, mas também tenho certeza que da maneira como vamos compartilhar a palavra do Senhor, é bem provável que você não tenha visto em nenhum momento da sua vida. Então fique atento, nós vamos revelar aos irmãos o que há aqui então de tão misterioso naquele esquema, naquele desenho que está ali ao lado. E antes nós vamos para a palavra, pois é ela que embasa tudo o que nós fazemos aqui. Todos lá? Temos um amém? Amém. Graças a Deus. Então Tiago capítulo 2, verso 17 nos diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Diga assim comigo: a fé, se não tiver obras, está morta. Faz sentido para você? Vamos adiante. O verso 18: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Verso 20: queres, pois, ficar certo, queres ter certeza, né? Ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou a fé sem obras é morta? Tiago faz uma pergunta aqui, e ele explica: não foi por acaso por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Graças a Deus. Tiago, meus irmãos, está compartilhando com a igreja uma visão, um entendimento que tem um fundo teológico, onde ele fala a respeito da fé de salvação, a fé para a salvação, e como essa fé para a salvação produz e precisa produzir obras na vida do cristão. Uma fé que é manifestada em Deus para a salvação da alma, precisa também ser demonstrada, ser confirmada através das obras daquela pessoa. De maneira que a obra por si mesma, ela não traz salvação, mas ela demonstra que a fé que nós temos é uma fé verdadeira. E logo, uma fé verdadeira precisa e produz boas obras. Obras que testemunham da fé. Uma coisa não exclui a outra, mas pelo contrário, uma complementa a outra. Meus irmãos, tenho me preocupado bastante de que as mensagens que trazemos à igreja sejam mensagens que também tenham não só uma parte teológica e que reforcem e fundamentem a nossa fé, mas também tenham algo a qual nós possamos extrair desta palavra e seja algo prático na nossa vida.
Pois enquanto estamos aqui dentro dessas quatro paredes, aqui é o mundo perfeito. Mas lá fora é a vida real. E é lá que precisa fazer sentido para nós aquilo que aqui dentro nós ouvimos. Amém? Então, nesta noite, meus irmãos, com base nesta palavra de Tiago, que nos diz que a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Eu quero aproveitar este embasamento e esse texto de Tiago para falar com os irmãos de algo que acontece na minha, na sua, na nossa vida, na vida real. Não poucas são as pessoas, meus irmãos, que se empenham, se esforçam, batalham, como se costuma dizer, mas não alcançam, não chegam, não vencem, não conquistam. Amém? Não poucos também são aqueles que oram, rezam, fazem preces, participam de correntes, de campanhas e de tudo mais, mas que uma boa parcela também não chega, não alcança, não conquista. Que coisa, né? Se por um lado, aqueles que estão dentro de uma congregação, de um agrupamento religioso, fazem suas preces, fazem suas orações, evocam aos seus deuses, não chegam a alguns resultados. Por outro lado, aqueles que não participam de um movimento espiritual, correm daqui para lá, de lá para acolá, e também não alcançam seus resultados. Você concorda comigo que alguma coisa está errada? Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas há algo a mais que precisa ser respondido. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Conta uma história que um homem queria atravessar um rio. Talvez você já ouviu essa história, se não ouviu, fique atento. Um homem queria atravessar um rio. Chegou na beira deste rio e ali havia um barqueiro. Ele pagou a passagem para o barqueiro atravessá-lo de um lado ao outro. E enquanto estava atravessando este rio, em meio, quem sabe, a um nevoeiro, eles ficam conversando, dialogando. E numa das tantas, começam a falar sobre a vida, sobre as dificuldades, os dilemas. Assim como muitas vezes num táxi, né? Pegamos um táxi, vamos conversando com o taxista e fala-se conversas aleatórias, em algum momento se fala da vida. Nossa, como está difícil nos últimos dias, está complicada a economia, está difícil isso, difícil aquilo outro, pois é, assim mesmo e tal. E assim vai. Assim conversava o barqueiro e o homem que contratou o serviço do barqueiro. Até que no meio do caminho o barqueiro ele para e pede a atenção do homem a que ele transportava. E o barqueiro pede que aquele homem que alugou o seu serviço olhe para um dos remos. E aquele barqueiro começa a remar apenas com um dos remos. O que acontece? O que aconteceu? Quando está num barquinho e rema só de um lado, ele ficou girando. Sem falar nada, o barqueiro agora para este remo e começa a remar com o outro remo. O que acontece com o barco? Agora vai, agora vai, agora vai. Não foi. O que aconteceu? O passageiro que estava observando atento
fica sem entender. Até que o barqueiro, então, disse: agora preste atenção. E ele pega os 2 remos e, ao mesmo tempo, vai remando. O que acontece com o barco? Vai para frente. Faz sentido para você? Não sei quem já pilotou barco, mas é bem assim. E então, o barqueiro continua a conversa. E vai explicando que a vida é assim. Nós temos um barco chamado, um remo chamado qual é o outro remo? O remo das obras. E o que o barqueiro queria explicar é que o barco da nossa vida, da minha, da sua, para ir adiante, para alcançar, para chegar, precisa remar os 2 remos juntos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Dentro de uma casa, precisa remar todo mundo junto. Dentro de uma família, precisa remar todo mundo junto. No mesmo objetivo. O objetivo do homem era chegar onde? No outro lado daquele rio. É por isso que o Tiago, quando escreve a carta às igrejas, uma carta universal de Tiago, ele se preocupa de falar tanto da fé quanto das obras. A fé, meus irmãos, vai falar de algo que nós estamos muito familiarizados. Orar, buscar a Deus, invocar, clamar, jejuar, chorar, pedir, insistir. E ela é importante. Tanto quanto o quê? A ação. Uma ação sem fé pode existir? Sim. Uma ação sem fé pode existir. É o tipo de situação que a pessoa diz: até vou fazer, mas já sei no que vai dar. Você já ouviu alguma coisa assim uma vez? Eu vou começar isso aqui, mas não. Acho que às vezes ela não fala para fora, mas fala para dentro. Isso é ação sem fé. Assim como pode existir também, será, fé sem ação? Quantos não se deparam com aquele versículo que diz: a fé, se tiveres fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui e vai para lá. Isso nos dá uma ideia muito mística, às vezes, de que nós vamos fazer um esforço, uma mentalização, uma invocação, fecharemos os olhos, não vai estar mais lá aquele monte quando eu abrir os meus olhos. E aí a pessoa abre os olhos, o monte continua lá. Esse negócio de Bíblia não funciona. Esse negócio de ir na igreja e fazer oração não funciona. Fui lá na igreja, o pastor disse: se tu tiver fé igual grão de mostarda, diga para aquele monte que ele sai. Eu fiz isso, não funcionou. Vou reclamar no Procon do céu. Me falaram um negócio que não funcionou. É que as revelações de Deus, elas vão sendo progressivas na nossa vida. E hoje, Deus preparou essa noite para abrir o teu entendimento. Porque esse barco que está aqui, meus irmãos, o que é esse barco aqui? A sua
É o barco da sua vida. É o barco da minha vida. É o barco da nossa vida. E antes de prosseguir, eu preciso falar para os irmãos de um homem. Depois você procura em casa. É livro de Juízes, capítulo 6. E eu já falei dele essa semana para alguns irmãos aí. É um homem chamado Gideão. A Bíblia nos diz que este homem Gideão vivia num tempo em que não tinha rei em Israel. Não tinha quem governasse, quem comandasse. E você sabe que uma casa que não tem quem lidera, fica fácil do inimigo vir lá e tomar conta. Mas naquele tempo o povo também, quando a coisa apertava, e não é diferente de hoje, clamava a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. E o que Deus fez? Levantou um homem no meio do improvável. Um homem chamado Gideão. Gideão vivia em um tempo em que eles plantavam o trigo, mas chegava o tempo da colheita, vinham os midianitas, que era o povo inimigo, e fazia o quê? Roubava. Não bastasse isso, o povo tinha medo, vivia nas cavernas. Cavaram para si próprios cavernas nas montanhas, no meio das rochas, com medo dos midianitas. Diz a Bíblia que naquele tempo, Gideão fez a diferença. Ele fez a colheita, mas ele faz algo diferente. O que ele faz? Ele guarda a colheita dele no lugar onde era para pisar as uvas. Um lugar improvável. E enquanto ele está ali malhando o trigo, debulhando o trigo, aparece quem? O anjo do Senhor. O anjo, quero imaginar que ele ficou contemplando Gideão. E ao anjo contemplar Gideão, contemplava o que, meus irmãos? Duas coisas em Gideão. O que você acha que era? Vamos lá? A fé e as obras. Sabe quando você olha uma pessoa, aquilo te chama a atenção e você fica admirado, parando e olhando a pessoa assim? Já aconteceu com vocês? De olhar uma pessoa e... Poxa, fiquei admirado. Aí você chega em casa e dá fala para a pessoa: vi tal coisa assim, assim, fiquei admirado hoje. É assim que o anjo ficou. E foi por isso que o anjo desceu. O anjo olha para Gideão, vê Gideão malhando o trigo no meio do lagar, todo mundo lá naquelas cavernas, com medo. O inimigo, vão roubar nós de novo. Se fosse nos dias de hoje, o que seria o discurso deles? A crise. Tem crise aqui, tem crise lá, tem isso aqui, passa isso na televisão, passa aquilo acolá, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, meu Deus do céu. Quantos estão entrando nas cavernas hoje? Hoje, 2015. Não é no tempo de Gideão, é nos tempos de hoje, 2015. Mas no meio de tudo isso é preciso se levantar como Gideão. Qual foi o diferencial de Gideão? A fé e as obras. Se ele tivesse ficado naquelas cavernas, teria mudado a vida dele? Não. A vida de Gideão mudou, porque ele agiu e usou os dois remos do barco da vida dele: fé e obras. Pastor, mas ele teve medo. Sim, daí? Foi com medo mesmo. Tem coisa na vida que dá medo em mim, em você? Tem. Mas é preciso ir mesmo com medo. Porque a fé vence o medo. Não foi assim com Davi? Lá estava o gigante, todo mundo lá em cima do monte, olhando lá para baixo no vale o gigante. Homens feitos, homens barbados, homens experientes de luta, de batalha,
guerreiros do rei Saul. E o que se apoderou deles? O medo. O Golias bradava: ei, tem um homem no meio de vocês. Olhavam um para o outro, olhavam um para o outro. Onde estava o homem? Tudo com H minúsculo, nenhum com H maiúsculo. Porque o medo estava no controle. Chega Davi, e a fé de Davi vence o medo. Amém? Está fazendo sentido para você? Então agora eu posso passar para a próxima parte. Você ficou olhando isso aqui e ficou se perguntando: mas que coisa é isso ali? Então vamos responder a pergunta dos irmãos. Porque eu vou falar de 5 coisas aqui, meus irmãos. 2 nós já falamos. Do que nós falamos, pastor? Qual foi a primeira delas? Qual foi a segunda? Nós já falamos da fé e nós já falamos das obras. Bem rapidinho, mas falamos. E uma se relaciona diretamente com a outra. Não dá para falar em fé sem falar em obra. Não dá para falar em obra sem falar em fé. Não para nós que conhecemos a palavra de Deus. Não para nós que estamos buscando guiar o nosso barco naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Mas eu oro, pastor, eu oro, a coisa não vai. E não está errado orar. Não é um problema estar orando. Agora você já sabe o mistério do barco. Se alguma área, ou se na sua vida o barquinho está girando de lado, mas eu estou orando, pastor, eu vi a campanha, eu fiz isso, fiz aquilo, e o barco está girando, o barco não está indo para frente. É porque está
aqui fica um pouquinho melhor. A fé é necessária entre tantas coisas, mas para uma coisa também especial. Você está lembrado quando Deus chega para Josué? E nós já falamos isso aqui no comecinho do ano. E diz para Josué o quê? Seja forte e seja corajoso. Então são as duas outras palavras que nós vamos colocar aqui. Uma delas é força. A outra é coragem. A fé é o que nos dá força, meus irmãos, para não andar para trás, para não retroceder. A pessoa que esmurece a fé, ela não tem mais força. Você já falou com uma pessoa que às vezes se afastou da casa do Senhor por algum tempo? Ai, eu abandonei a fé, eu não pratico mais a minha fé. Ah, mas volta para a igreja. Não tenho mais força. Por quê? Negligenciou a fé, precisa fortalecer de novo a própria fé. Porque quando a fé estiver fortalecida, vai ter força. Quando a fé estiver ativa novamente, vai ter forças para fazer o que precisa. Amém? Então é a fé, meus irmãos, que vai nos dar força. É a fé em Deus que deu para Gideão a força necessária para não ficar intocado dentro de uma caverna, como ficaram os seus compatriotas. Onde estava o pai de Gideão? Onde estavam os irmãos de Gideão? Numa caverna, no alto da montanha, com medo. A fé que Gideão tinha lhe deu força para sair de dentro da caverna. Amém? E a força, assim como a fé está para as obras, a força está para a coragem. Você sabe por quê? Porque precisa de coragem para realizar as obras. E quem faz obra tem coragem. Pastor, dá um exemplo. Ter um filho é uma obra, meu irmão? Amém? É. Começar um trabalho novo é uma obra? É. Começar uma construção é uma obra? É. Para tudo isso precisa do quê? De coragem. Para casar precisa ter coragem. Para ter filho precisa ter coragem. Para sair de um ponto A e ir para um ponto B, precisa ter coragem. Por isso que as duas partes têm que trabalhar junto, a fé e a obra. Tem que orar, mas tem que agir. Tem que agir, mas tem que orar. Tem aquele que não está conseguindo porque falta oração, falta fé. Até oração pode ser que exista, mas falta fé. Tem outros que talvez exista fé, mas não tenha as obras, não tenha ação. Aonde existe fé e aonde existe obra, a coisa vai. Por isso que tem uma última palavra, meus irmãos, que resume tudo isso. Que palavra que é? Vamos lá? Se alguém se arrisca. Oração. Na oração, meus irmãos, ela engloba as duas coisas. A primeira delas é ora. Está vendo aqui? Orar. Falar com Deus. Ora. Oração. Expressar ao Senhor. Jesus orava? Mais do que ninguém. Jesus agia? Mais do que ninguém. Então está aqui, ação. Ora e ação. Oração. É a oração, meus irmãos, que vai ligar tudo isso aqui. Ó. É a oração que vai fazer com que a fé e as obras se juntem. Oração não é um negócio passivo, do tipo, eu vou lá no meu quarto, oro ao Pai. Lógico, isso é uma parte, meus irmãos.
Mas a oração pressupõe que eu saio do quarto onde eu orei e eu vou agora agir. É necessário agir. Pare e observe o seu dia. O dia que você acordou, saiu da cama igual um foguete assim, já saiu louco fazendo tudo o que tem para fazer. Nem sempre dá tudo certo. Uma boa maioria das vezes nem sempre dá tudo certo como a gente imaginava que iria fazer naquela agonia toda. Porque talvez faltou uma coisinha aqui chamada de orar. Mas também, se você ficar o dia inteiro orando, as coisinhas que tem para fazer vai ser feita? Não vai. Você está vendo que tem que trabalhar as duas coisas junto? A oração, ora e toma uma ação. Toma uma ação e ora. Aí quando isso acontecer, irmãos, de fato, de verdade, olha o que vai acontecer com o barquinho. Vai andar para frente. Vai andando. A fé sem obra é morta. Mas a fé com obras é viva. É uma fé que dá resultado. Amém? Graças a Deus. Queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor.